todos. Muita alegria, aceitei esse convite, que muito me honra, convite que foi feito pelo desembargador Marcos Augusto Lousada Maia, que é um estudioso do direito desportivo já há muitos anos. Então, é uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje, em Belém, para poder falar sobre um tema que é um tema delicado, um tema especial, um tema polêmico, que a própria jurisprudência e a doutrina trabalhistas ainda não têm definições e critérios e posições definitivas acerca dessa questão, que diz respeito à responsabilidade civil do empregador. Existem decisões na Justiça do Trabalho, em todos os sentidos, que reconhecem a responsabilidade objetiva do clube, dizendo que o dever de indenizar é só quando há a culpa e o dolo, ou seja, quando for a responsabilidade subjetiva. E vou tentar trazer aqui alguns elementos até para estimular esse debate. E o momento é muito propício. Esse primeiro ciclo de estudos e debates de direito desportivo, promovido pela Escola Judicial do TRT da 8ª Região, acontece em um momento simbólico emblemático, que é um momento em que o Congresso Nacional se debruça sobre a alteração da legislação desportiva. Os conceitos que nós vamos trazer aqui hoje, principalmente em razão do tema, são conceitos muito mais ligados à responsabilidade civil do que propriamente conceitos da legislação desportiva, porque, nesse aspecto, ela ainda é muito inconsistente. Mas talvez esse meu discurso mude daqui, talvez, um ano, o tempo necessário para a tramitação desse processo legislativo. Porque, atualmente, nós temos tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal debruçados numa nova legislação desportiva. Em algum momento, eles vão ter que sentar e se comunicar para se entender. Mas as duas câmaras, ou seja, os dois órgãos, o nosso parlamento, está debruçado sobre a nova legislação desportiva. E tivemos aqui o doutor Pedro Trengraus, que é membro, não sei se ele comentou no início da apresentação dele, mas é membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, que está empenhado nessa empreitada de rever a legislação desportiva. E, ao contrário do que vem acontecendo desde a década de 1930, quando remontam as primeiras legislações que tratam do esporte, ainda daquele aspecto sobre a visão sobre a educação física, mas que pode ser considerado como um marco da primeira legislação desportiva, de lá para cá, o que aconteceu foi não uma legislação que tivesse rompido com o passado, mas muito pelo contrário. Foram legislações supervenientes que foram se adaptando àquilo que já existia. Então, quando eu digo que estamos atravessando um momento histórico ímpar, é exatamente porque agora nós teremos um novo conceito, uma nova legislação desportiva que vai vir, pelo menos assim se espera, abordando todos esses aspectos que dizem respeito ao atleta profissional. E quando nós falamos de atleta profissional, é muito importante se ter em mente que ele é um trabalhador, ele é um empregado, como foi dito aqui, mas ele é um trabalhador diferenciado. A legislação que rege a atividade do atleta profissional é a legislação desportiva, é a Lei Geral do Desporto, é a Lei Pelé, é a Lei 9.615 de 1998. Naquilo em que a lei desportiva, que é a Lei Pelé, for omissa, aí sim você vai aplicar de forma subsidiária a consolidação das leis do trabalho e as leis da Previdência Social. E quem diz isso é a própria Lei Pelé. Há uma previsão legal nesse sentido. É o artigo 28, parágrafo 4º, que diz isso, que primeiro se deve observar a Lei Pelé. O que nós encontramos ainda uma dificuldade e uma resistência muito grande por parte do magistrado trabalhista e também por falta de conhecimento do próprio
operador do direito desportivo, de trazer essas peculiaridades e essas especificidades para a Justiça do Trabalho, que vai ser a competente para dirimir os conflitos que envolvem atleta e clube empregador de futebol. Isso relacionado ao contrato de trabalho, que é o foco da nossa apresentação aqui hoje, porque quando se diz respeito às questões disciplinares que envolvam a própria regra da competição, aí você tem a Justiça Desportiva, que é competente para dirimir os conflitos. Mas estamos tratando aqui do contrato de trabalho do atleta profissional. E esse contrato de trabalho, talvez a primeira característica, ou seja, essa atividade do atleta profissional, a primeira característica que o difere das demais atividades é um grande desgaste físico no qual esse atleta ele é submetido. E sabemos que o ser humano não consegue trabalhar em atividades penosas, perigosas, insalubres durante muito tempo. E a atividade do atleta profissional, em razão das suas características que lhe são inerentes, ela tem um limitador. E o limitador é o próprio vigor físico. Então, é uma atividade extremamente desgastante. E aqui nós podemos falar que não só a atividade do atleta profissional, mas o atleta de alto rendimento. O atleta de alto rendimento, ele tem um desgaste físico, um desgaste muscular, um desgaste mental também, muito maior do que qualquer outro trabalhador. É uma característica, e isso daí é inerente à própria atividade. Então, esse talvez seja o ponto basilar e inicial para que possamos começar essa apresentação e esse bate-papo aqui de agora à tarde, porque essa é a questão principal, é a característica principal. Temos, então, uma carreira que ela é uma carreira curta, né? Uma carreira curta e que, em razão desse próprio desgaste físico, tem esse limitador. A alta competitividade pode acarretar desvalorização do atleta que sofreu lesões, contusões e até acidentes de trabalho. Nós vamos ver aqui que o atleta profissional ele pode sofrer acidentes de trabalho. E antes de chegar no tema principal, que é a responsabilidade civil, é fundamental e imprescindível que façamos aqui esse apanhado, primeiro, das características da atividade do atleta e até saber se ele é submetido às regras da Previdência Social. Então, em razão dessa característica que envolve a atividade do atleta, é necessária a adoção de um mecanismo que proteja esse atleta. E a proteção principal, inclusive exigida por lei, é a do seguro contra acidentes, seguros de vida e acidentes pessoais. Essa inserção da obrigatoriedade do seguro foi introduzida em 2000 pela Lei 9.981. Atualmente, o seguro está previsto no artigo 45 da Lei Pelé e a Lei 12.395 de 2011, que alterou profundamente a Lei Pelé, ou seja, dentro daquilo que nós vimos falando, a Lei Pelé sofre alterações, é uma colcha de retalhos, o que acaba sendo muito prejudicial. Essa alteração, que não é a última, mas essa alteração de 2011, ela promoveu ali, talvez, uma alteração em quase 50%, quase metade da Lei Pelé. E, em 2011, houve ampliação da cobertura para o seguro de vida, e não apenas para o acidente de trabalho, que era a previsão inserida no ano 2000. A Lei Pelé afirma categoricamente que o atleta ele é um segurado obrigatório da Previdência Social. Então, essa é uma previsão constante na própria Lei Geral do Desporto. Importante destacar também que a Lei Pelé traz a previsão do atleta autônomo, que foi inserida no decreto regulamentador da Lei Pelé. A lei, apesar de ter sido de 1998, apenas em 2013 é que houve o seu decreto, que é o 7.984, que diz que o atleta autônomo é aquele maior de 16 anos, sem relação de emprego,
com a entidade de prática desportiva e que se dedica à prática do desporto de modalidade individual, com objetivo econômico e por meio de natureza civil. Então, ele pode ser um contribuinte individual do regime geral da Previdência Social. Esse atleta, então, ele precisa muito mais até de uma educação financeira e um planejamento familiar, um planejamento de vida, em razão dessa peculiaridade, porque o atleta profissional, ou seja, que não é o autônomo, mas o atleta profissional ele tem um vínculo de emprego, ele tem uma carteira de trabalho assinada, então ele vai ser beneficiário da Previdência Social. A legislação previdenciária é aplicada ao atleta profissional, que gozará dos benefícios nela previstos, como, por exemplo, auxílio-doença ou auxílio-acidente. Isso é algo que a legislação atual contemplou e consagrou, mas não foi assim desde o início. E aqui tem a doutrina do José Cretela Júnior, que é bem interessante. Estamos falando aqui algo que foi escrito mais ou menos na década de 1960, final de 1950, que ele dizia o seguinte: se o trabalhador sofre um acidente em determinadas circunstâncias, teremos configurado o chamado acidente de trabalho, regulado por lei adequada, havendo para atendê-lo corpo médico especial, ao passo que os acidentes que se verificam com os esportistas jamais possuem tal configuração característica. Isso mudou. A legislação desportiva, ela passou por profundas mudanças. E esse caso aqui, que é citado pelo José Cretela Júnior, não mais se aplica. Porque o esportista, hoje, é indene de dúvidas que ele pode sofrer, sim, acidente de trabalho. Mas isso é algo que os estudos demonstram que toda a legislação desportiva passou por um momento de transformação. O Dr. Ricardo Gelling, que já brindou Vossas Senhorias aqui hoje com a sua apresentação, ele, volta e meia, destaca o caso do Batatais, do Augusto Lorenzato. E é um caso emblemático, que demonstra como a Justiça do Trabalho não conseguia decidir as questões que envolviam o atleta profissional. Isso daí estamos falando da década de 1950, que foi quando o processo chegou ao seu final. E ainda hoje existe ainda uma dificuldade. Claro que a situação mudou, mas o caso do Batatais, ele é emblemático. Foi um jogador do Fluminense, chegou a defender a seleção brasileira, inclusive na Copa de 1938, ele era um goleiro extremamente disciplinado, e durante mais de 10 anos trabalhou para o Fluminense. Foi atleta do Fluminense. E um belo dia ele foi demitido. E entra com uma reclamação trabalhista, na qual ele postulava a estabilidade decenal, dentre outras rubricas. A estabilidade decenal, que na época era prevista, foi extinta com a Constituição, dizia que o empregado que ficasse, que fosse empregado, né, durante mais de 10 anos, ele não poderia ser demitido, ele gozava de estabilidade. Então, o atleta, ele pede essa estabilidade prevista, então, na CLT. E a Junta de Conciliação e Julgamento, à época, a denominação, atualmente para o trabalho, primeira junta do Rio de Janeiro, julgou improcedente o pedido, dizendo que, apesar dele ter prestado serviços para o clube durante mais de uma década, ele não era empregado. Se não era empregado, ele não podia fazer jus à estabilidade decenal. A sentença foi confirmada pelo TRT e o TST, por maioria apertada, 5 votos a 4 ou 5 votos a 3, na época a composição das turmas era diferente, reverteu a decisão e disse que, a partir do momento que aquela pessoa defendeu o clube durante mais de 10 anos, prestou seus serviços, estava subordinado, era um atleta, ele deveria, então, ser equiparado àquelas pessoas que trabalhavam em estabelecimentos de cultura física, ou seja, em academias, e, por isso, foi reconhecido ali a condição de empregado e foi deferida a estabilidade decenal. Mas o processo não parou por aí. O clube recorreu para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal também, por uma maioria apertada, restabelece a decisão de primeira instância, julgando improcedente o pedido, e foi mais além. Ele
até talvez um pouco mais cruel, mas, na verdade, realista, dizendo que, tudo bem, ele prestou serviços para aquele clube, mas se você determinar a reintegração daquele profissional, reconhecer a estabilidade decenal, você vai estar punindo o clube. Porque, ao contrário do que acontece com o trabalhador comum, quanto mais o tempo passa, ele não fica mais experiente, ele perde o vigor físico e vai acabar prejudicando o clube. Então, daí, esse fato é emblemático justamente para demonstrar que o atleta ele não pode ficar totalmente desamparado, mas, em razão das peculiaridades que envolvem a própria prática desportiva, ele não pode ser encarado também como um trabalhador comum. Ainda hoje, nós nos deparamos com questões controvertidas. Claro, questões muito mais complexas, mas esse fato do Batatais, esse caso do Batatais, ele demonstra ali de forma categórica como são brincadas essas questões que tratam do atleta profissional. Então, nós já vimos aqui que o atleta pode, sim, sofrer acidente de trabalho. E o acidente de trabalho, ele está definido no caput do artigo 19 da Lei 8.213 de 91, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 2º da Lei 8.213, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou a perda ou a redução permanente temporária da capacidade para o trabalho. Já com causa, está definida no artigo 21 da Lei 8.213, aquele fator que contribui para aquela moléstia. O artigo 118 da Lei 8.213 diz que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentária, independentemente de percepção do auxílio-acidente. E aqui nós temos que trazer um elemento, dentro de tantos que existem, que diferenciam a atividade do atleta, mas é um elemento que provoca aí, no mínimo, uma reflexão. É que a Lei Pelé diz que o contrato de trabalho, obrigatoriamente, vai ser por prazo determinado. É uma obrigatoriedade. Período mínimo de 3 meses e período máximo de 5 anos. Então, dentro desse período, qualquer período é legítimo, mas não pode ser nem inferior e nem superior a esse ponto. Então, por se tratar de um contrato de trabalho por prazo determinado, a estabilidade acidentária se aplica no caso? Bom, o TST ele já dirimiu uma controvérsia que existia, que era justamente saber se o empregado submetido a contrato por prazo determinado gozaria da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. E essa questão foi dirimida pelo inciso 3 né, da súmula 378. Então, o fato do contrato de trabalho ser por prazo determinado não impede a percepção do auxílio-acidente. Esse é o primeiro ponto. Agora, não que as nossas dúvidas estejam dirimidas, mas pelo menos ajuda a clarear um pouco. Característica peculiar, então, é justamente esse período mínimo e máximo do contrato de trabalho do atleta. A estabilidade acidentária prevista na legislação previdenciária, em tese, não poderia superar o limite estabelecido na lei desportiva. Então, vamos supor, o atleta que está no último dia do seu contrato de trabalho, de 5 anos, e sofre um acidente exatamente nesse último dia. Ele tem direito a essa estabilidade? Essa é uma questão que não é pacífica. Claro que ele vai ter direito a inúmeros, não digo benefícios, mas inúmeras rubricas, como, por exemplo, vai poder acionar o seguro, poderá haver até um dano moral e material, dependendo se houver culpa ou dolo da empresa, mas e a estabilidade? Nesse caso, tendo em vista que o contrato de trabalho findou, ele vai ser suspenso, a questão não é tão simples. Na hipótese de ocorrência de acidente de trabalho, o clube é responsável pelo pagamento dos salários do atleta durante os 15 primeiros dias de afastamento
e deverá emitir o comunicado de acidente de trabalho, a CAT, cabendo ao INSS o pagamento do benefício previdenciário, tendo em vista que os clubes contribuem com um percentual de 5% de sua arrecadação para a autarquia. Isso é uma obrigação prevista em lei. Interessante destacar também que sabemos que a Previdência Social ela tem um teto. Então, é muito comum que os clubes ou as entidades de administração do desporto adotem mecanismos para poder suplementar, poder pagar o valor equivalente a que o empregado recebia enquanto ele estava na ativa. Então, existe esse programa de proteção de clubes da FIFA, que foi criado em 2012, em Budapeste. Esse teve vigência até 2014, mas houve aí uma reedição, e é um instrumento que visa indenizar os clubes na hipótese de lesões de seus atletas quando defendem suas seleções, em jogos oficiais ou amistosos, e quando ocorra acidente que o impeça de jogar por período superior a 28 dias. O caso do Neymar foi inserido, né, quando ele foi atingido pelo colombiano, pelo Zúñiga, ele foi beneficiário o clube, né, no caso, desse programa de proteção aos clubes, tendo em vista os altos valores que são envolvidos nos atletas profissionais de altos salários. As lesões dos atletas são frequentes e as mais frequentes podem ser caracterizadas como as dos tendões, as ósseas, concussão, também muito frequente, e as lesões musculares. As lesões dos tendões, na maioria das vezes, acontecem por trauma indireto, que se inicia por um processo inflamatório, como, por exemplo, ruptura do tendão de Aquiles. Lesões ósseas, fratura cominutiva, quando apresenta 3 ou mais fragmentos ósseos, fratura expostas, fratura intraarticular, fratura por estresse, são causas muito frequentes no futebol, até muito mais do que nós imaginamos. As lesões musculares, pubalgia, dor na região do púbis, ocasionada muitas vezes por processo inflamatório, cãibras, contratura muscular, estiramento muscular e a concussão, que é o distúrbio das funções do cérebro devido a um trauma direto ou indireto na cabeça, gerando alterações na função cognitiva, como perda da memória e do raciocínio, dor de cabeça, alteração da visão e distúrbios do sono, também muito frequente em razão o fato de ter que cabecear a bola é algo que provoca esse tipo de trauma. A encefalopatia traumática crônica é também frequente e é um estudo razoavelmente recente, porque trata-se de uma patologia muito frequente em pugilistas, mas que não se tinha notícia de que também estava presente em atletas de futebol. Ela surge da decorrência de traumas repetitivos no crânio e observa-se indivíduos que praticam lutas de alto impacto, como boxe, MMA, jogadores de futebol americano. Mas, recentemente, um trabalho com 445 jogadores de futebol, no qual se observou que 25% desenvolveram quadro de lesão cerebral, lentidão de movimentos, de raciocínio e de fala. Em alguns casos, ocorre perda de memória recente e perda do balanceamento do andar e dos movimentos associados. O indivíduo passa a ter um semblante sério ou sisudo, com face sebácea e oleosa. Ocorrem também lesões na área subcortical, na parte interna do cérebro. E é interessante destacar, porque se acreditava que a encefalopatia traumática crônica ela era decorrente de um impacto com uma força muito grande. Mas esses estudos demonstraram que não basta um único impacto com força muito grande, mas impactos sucessivos e com poucas lesões quase imperceptíveis, ou de pouco impacto mesmo naquele momento, mas se forem repetitivas, também podem acarretar a encefalopatia traumática crônica. Então, sintomas no estágio inicial, motor, que acomete aproximadamente 57% dos pacientes, pode provocar alteração da expressão, tremores, descontrole de uma mão dominante, também em relação à parte cognitiva, tensão diminuída, e também na parte psiquiátrica, como euforia, irritabilidade, desconfiança excessiva, agressividade fácil, ou então o indivíduo muito falante. E aí pode
se agravar até chegar em casos nefastos, como a própria morte, que seria o estágio, né, enfim, que ninguém espera, mas que, infelizmente, tem sido diagnosticado. E trago aqui como exemplo que, durante muitos anos, o Bellini, né, o capitão da seleção brasileira, foi diagnosticado com Alzheimer e morreu vítima de outra doença, conforme foi divulgado por um congresso de neurologia, que foi encefalopatia traumática crônica, que é essa doença degenerativa, e justamente em razão dessas lesões que, apesar do pouco impacto, provocam todos esses sintomas na parte motora, na parte psíquica, e que podem ser agravadas com o passar do tempo. E vamos ver se a gente vai conseguir passar aqui o vídeo em que fala essa questão do Bellini, que sempre se suspeitou que ele tinha Alzheimer, mas que na verdade, foi em razão da própria prática do futebol. Bom, se não der, a gente... É lá em cima o áudio? Tá, se eu conseguir, a gente até volta aqui, mas o importante foi destacar inicialmente, para podermos partir para a questão da responsabilidade civil do clube, foi destacar que a atividade do atleta, ela, muito mais do que aquele desgaste excessivo, ela é uma atividade considerada de risco. É uma atividade de risco. Agora, as consequências desse risco é que nós vamos tentar trazer aqui, inclusive, com ilustrações de como a Justiça do Trabalho tem se debruçado, tem enfrentado esses pontos, justamente no sentido de ver qual o limite ali da responsabilidade do clube empregador quando está diante dessas questões. Atualmente, paralelamente à alteração da legislação desportiva, que está sendo feita tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, existem inúmeros projetos de lei, mas que vão ser aqueles adendos, ou seja, vão ser mais também integrantes dessa colcha de retalhos, que é a Lei Geral do Desporto atual. E, dentre elas, existe a previsão da criação de um sistema especial de previdência para o atleta profissional. E talvez esse seja um ponto extremamente delicado, porque o atleta profissional, em razão desse curto período dessa sua vida útil, ele não tem ali, geralmente, via de regra, ele não tem uma educação financeira para poder se prevenir para o próprio futuro. E, além disso, você tem a própria lei que trata do seguro, também existe projeto de lei estabelecendo situações mais abrangentes e mais específicas, porque hoje o artigo 45, ele disciplina que o clube deve pagar o valor equivalente, valor mínimo referente a um ano de trabalho. Será que dá para a gente passar? Então tá bom, depois a gente volta. Era só para ilustrar esse caso do Bellini. E a atividade do atleta, falamos aqui, é considerada de risco, não há dúvida, e tanto é assim que a própria legislação desportiva, ela determina a obrigatoriedade de uma contratação de seguro de vida e acidentes pessoais. Agora, a legislação atual, ela tem um ponto que é questionável,
um ponto que criticamos bastante, que é a ausência de uma pena, da imposição de uma pena pelo descumprimento dessa obrigação legal. Ou seja, a lei determina que seja contratado o seguro. Mas e se o clube não contratar? A lei não estabelece nenhuma pena. O que nós vemos atualmente é que, quando o clube não contrata o seguro obrigatório, por se tratar de uma imperatividade legal, existem pedidos na Justiça do Trabalho de rescisão indireta do contrato de trabalho, pela ausência de cumprimento de uma obrigação legal. E aí também existem decisões em vários sentidos, umas concedendo, outras não. Particularmente, acho que é um pedido extremamente pertinente, porque, afinal de contas, é uma obrigação legal, e, tendo em vista que a lei é omissa nesse ponto de estabelecer uma cláusula penal ou uma sanção pelo seu não cumprimento, o atleta ele pode pedir, então, a rescisão indireta por se tratar de uma obrigação prevista em lei e que não foi cumprida. Passando, então, para a responsabilidade civil do clube empregador. Sabemos que são duas as teorias que definem a responsabilidade de indenizar civilmente o empregado que sofre algum dano no desempenho do seu trabalho. E a primeira é a teoria da responsabilidade objetiva e a segunda, a teoria da responsabilidade subjetiva. A primeira está amparada no artigo 927 do Código Civil e dispõe que, mesmo ausente a conduta culposa ou dolosa por parte do empregador, havendo previsão legal para tanto, ou detendo a empresa atividade que pressupõe o risco potencial à integridade física e psíquica do trabalhador, assim a obrigação de reparar. Então, aqui a obrigação de reparar decorre da própria atividade que é desempenhada pelo empregador, independentemente de culpa ou de dolo. E quando a lei fala aqui no risco potencial da atividade, ou seja, não podemos interpretar tão somente como aquela empresa que desempenha, que tem atividade de risco, mas também temos que observar o risco-proveito, que era o que o Serpa Lopes dizia, ou seja, se o empregado está inserido numa atividade que é de risco, mesmo que a atividade da empresa não seja de risco, haverá também o dever de indenizar. Tem um caso emblemático, que foi julgado pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que a empresa se defendia dizendo o seguinte: olha, eu sou uma empresa de TI, tecnologia da informação, eu não exerço atividade de risco, então eu não posso ser inserida no artigo 927. Mas o empregado da empresa era um técnico de TI que passava todo o tempo viajando, atendendo os clientes da empresa em locais de difícil acesso. Então, ele estava sempre submetido a riscos, a estradas perigosas, e, por essa razão, foi aplicada a teoria da responsabilidade objetiva, mas com a interpretação do risco-proveito. E a segunda teoria é a teoria da responsabilidade subjetiva, que defende que, para que surja a obrigação de indenizar, imprescindível se faz a presença do trinômio consubstanciado no evento danoso, nexo de causalidade entre eixo e atividade laboral desenvolvida pelo empregado e ainda a existência de uma conduta ilícita, dolosa ou culposa por parte do empregador. Portanto, essas são as teorias que, no direito brasileiro, definem a responsabilidade de indenizar civilmente o empregado. E vamos ver aqui que foi necessário fazer só essa introdução para ficar bem claro. Nós vemos se a atividade, se o clube de futebol, se o clube empregador, ele pode ser condenado a indenizar o seu atleta pela teoria da responsabilidade objetiva. Vamos voltar aqui só para trazer o caso do Bellini, porque é interessante ter em vista que foi uma quebra de um paradigma em razão de uma doença que se achava que ele tinha, mas que, na verdade, era outra. Oi? Seu Jorge, pode ligar o vídeo, o áudio, por favor? Obrigado. Pronto.
Um congresso médico realizado no Rio apresentou o resultado de estudos no cérebro de um herói do futebol brasileiro morto há 6 meses e apontou a causa real da morte. Durante anos, foi diagnosticado com mal de Alzheimer, mas o capitão da seleção campeã em 1958 morreu vítima de uma outra doença, a encefalopatia traumática crônica. A ETC é uma doença degenerativa, geralmente associada a esportes em que atletas são expostos com frequência a pancadas na cabeça, como o boxe e o futebol americano. As formas de como prevenir a doença ainda estão em debate. E o caso de Bellini abriu o caminho para que o futebol também entre nessa. Bom, mas foi essa a questão, então, do Bellini, que esse congresso de neurologistas chegou à conclusão de que ele teve a encefalopatia traumática crônica. Pode mandar aqui, não está passando. E para ilustrar, então, que não há dúvidas de que a atividade do atleta profissional é uma atividade de risco. Pronto, agora foi, obrigado. Então, diante de todos os elementos trazidos, como falamos aqui, a atividade do atleta ela é de risco, restando saber, então, se tal fato acarretará a responsabilidade objetiva do empregador de indenizar. Porque, evidentemente, se estiverem presentes os requisitos da responsabilidade subjetiva, ou seja, havendo conduta dolosa ou culposa do empregador, aí não há dúvidas. Mas, no caso, se aplica, então, a responsabilidade objetiva para o clube empregador? Claro que todo ser humano está sujeito às lesões de diferentes graus e sequelas ocasionadas pelo simples fato de estar vivo. E aqui vale lembrar o dizer de Guimarães Rosa, em Grande Sertão de Veredas, que viver é muito perigoso. Mas, claro, que viver sujeito a uma exposição acentuada de risco é mais perigoso ainda. Então, tratar aqui agora, trazer decisões acerca desses casos dos tribunais brasileiros. E trouxe aqui de 2 TRTs e trouxe um caso do TST, que o caso do TST é um leading case sobre essa questão. Esse caso do Ceará Esporte Clube é de janeiro de 2014 e o TRT da 7ª Região condenou o clube a indenizar um zagueiro que foi demitido após lesão ocorrida durante um treinamento. E restou constatada a existência de sequelas definitivas que impediam o retorno do atleta aos gramados. E dessa forma, a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito foi considerada como um acidente de trabalho passível de reparação indenizatória. E nesse caso aqui, o TRT da 7ª Região, ele determinou que o clube pagasse 25 meses de salário. E chegou a essa conclusão tomando por base o seguinte parâmetro: 12 meses referente ao período da estabilidade e 13 meses porque não foi contratado o seguro. Então, aplicou ali o valor mínimo que o artigo 45 diz que o seguro deve cobrir. Então, esse caso do Ceará Esporte Clube, a condenação foi nesse sentido. Agora, aqui é importante deixar claro que, nesse caso, essa indenização pela não contratação do seguro, ela foi deferida porque ocorreu a lesão, ocorreu o sinistro. Diferente de alguns casos, que aí é uma divergência muito grande, quando não ocorre a lesão e o atleta pede uma indenização equivalente ao período máximo. E ele postula essa indenização como ali uma cláusula penal. E nessas situações, o TST não tem admitido o pagamento da indenização, porque nesses casos só se a jurisprudência tem entendido que a indenização só é devida quando ocorre o sinistro. Claro, eu estou falando aqui especificamente sobre o atleta, porque também existem decisões do TST
no sentido contrário. Quando o empregado está exposto a um risco eminente, aí sim o empregador tem o dever de indenizar, mesmo que não haja o infortúnio. E aqui eu trago o exemplo de transporte de valores, por exemplo, feito pelo bancário. O transporte de valores tem que ser feito pela empresa de segurança e são vários os processos. Hoje em dia isso já mudou um pouco, mas eram vários processos que chegavam lá no TST com pedidos de indenização pelo transporte de valores por pessoas que não estavam capacitadas para tal fim. E o argumento do banco era justamente no sentido de que, olha, mas ela nunca foi assaltada. Mas o TST defere as indenizações quando existe essa situação pelo risco potencial. Então, para a questão do atleta, esse mesmo raciocínio não é empregado, porque há um risco potencial de dano, evidentemente, mas existe uma distinção nesse sentido. Esse caso aqui do Ceará, então, a indenização foi deferida, mas porque houve o dano. Houve o dano e o clube não tinha contratado o seguro obrigatório. Esse outro caso aqui foi julgado pelo TRT da 9ª Região, envolvendo o Atlético Clube Paranavaí. Restou em controvérsia a ocorrência de um infortúnio laboral quando o reclamante, no desempenho de suas atribuições, teve o ombro deslocado durante treino de futebol profissional. E, além disso, o laudo pericial apontava a ocorrência de acidente de trabalho com trauma que causou luxação da articulação do ombro e perda da capacidade laborativa. E, nesse caso aqui, principalmente pelo fato do atleta ser goleiro. A referida magistrada considerou que a atividade desempenhada pelo trabalhador era de risco e fez essa consideração, primeiro, pela constante exposição de acidentes durante os treinos e as partidas de futebol e, para reforçar a sua tese, a atividade é arriscada e tanto é que é obrigatória a contratação do seguro pela Lei Pelé. E aqui eu trago esse último caso, que é um caso emblemático do Joinville Esporte Clube. Eu tive até, particularmente atuei nesse caso pelo atleta e digo que ele tem uma particularidade porque foi a primeira vez que o TST reconheceu a responsabilidade objetiva do clube empregador, do clube de futebol empregador. E é um leading case exatamente por essa razão. Então, no TST houve a condenação do clube em pagar a indenização por danos morais, no valor de R$100 mil, danos morais e materiais. Ele sofreu uma lesão na cartilagem do calcanhar durante o jogo e fazendo com que o jogador encerrasse a sua carreira. Nesse caso, o pedido de indenização havia sido rejeitado pelo TRT, que apurou a inexistência de culpa da agremiação esportiva, que custeou o tratamento médico e tomou todas as providências necessárias para tentar reverter a lesão. O relator do processo no TST foi o ministro Valmir Oliveira da Costa, oriundo desse TRT da 8ª Região, e aplicou a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, pois, segundo o magistrado, é fato público e notório que a competitividade e o desgaste físico inerentes à prática desportiva são fatores que podem desvalorizar o atleta que sofre lesões, seja durante os treinos ou seja durante as partidas. O ministro avaliou que é obrigação dos times profissionais de futebol zelar pela saúde física dos atletas e reparar possíveis danos que a atividade profissional pode causar. Dessa obrigação, adviria a responsabilidade objetiva de reparar o dano causado, independentemente de culpa, ainda mais quando o legislador passou a obrigar os clubes a pagar apólices de seguro para os atletas. Então, essas foram as considerações constantes desse acórdão e também é interessante destacar que, apesar de ter sido aplicada a teoria da responsabilidade objetiva, havia elementos nos autos que poderiam enquadrar o clube na responsabilidade subjetiva, porque esse tratamento que o TRT reputou como válido, ou seja, o tratamento que o clube ofereceu, restou comprovado que foi um tratamento deficiente. Então, se foi um tratamento deficiente, o clube não cumpriu com todas as suas obrigações. E obrigações estas que estão previstas na própria Lei Pelé, no artigo 34. No artigo 34 da Lei Geral do Desporto, constam as obrigações que são devidas pelo clube. E o artigo 35 diz quais são as obrigações do atleta. E nesses casos que envolvem clube empregador,
entidade de prática desportiva, quase todas as vezes é possível, quando há lesão, é possível se extrair a responsabilidade subjetiva. Porque, dentre as obrigações previstas no artigo 34, está a necessidade de submissão do atleta a exames médicos constantes. E, muitas das vezes, se esses exames médicos realmente fossem constantes e efetivos, você poderia evitar lesões que, muitas das vezes, até na maioria das vezes, elas acontecem ali por um desgaste, por um desgaste acentuado e são previsíveis. Claro que tem infortúnios também, mas as lesões acabam sendo previsíveis. Então, existe essa possibilidade do clube adotar medidas preventivas e evitar situações como essas. Agora, o que nós temos atualmente na legislação esportiva sobre a responsabilidade civil do empregador são muito limitadas, porque são essas que estão ali no artigo 34 e no artigo 35. O que se espera é que esse novo momento pelo qual nós estamos atravessando, ele traga, de fato, novidades e elementos que possam, de uma vez por todas, dissipar essas dúvidas, porque, atualmente, é necessário, sim, apesar de nós termos uma legislação desportiva que é autônoma, que é independente, mas, na maioria das vezes, é preciso se socorrer da CLT e da legislação previdenciária para se achar uma solução. Mas, evidentemente, que, em se tratando de matéria que diz respeito ao direito desportivo, é sempre difícil falar de forma contundente, categórica e definitiva, porque nós estamos num constante movimento aí de evolução. Isso eu falo com tranquilidade, estou diante aqui do meu amigo, Dr. Ricardo Gelling, que é membro fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo também, e nós temos sempre nos deparado com situações que nos provocam, que nos chamam a esse debate diário, constante, no intuito de aprimorar essa legislação, que é uma legislação extremamente especial. E é especial porque assim é a atividade do atleta profissional. Então, eram esses os elementos que eu gostaria de trazer para Vossas Senhorias aqui hoje, reiterando os meus agradecimentos pelo privilégio de estar aqui, reiterando meu agradecimento ao Dr. Marcos Lozada Maia, que gentilmente me chamou para poder participar aqui hoje desse primeiro encontro, dessa primeira jornada de direito desportivo. Eu agradeço a atenção de todos e eu estou à disposição, meu e-mail está aqui, caso haja alguma dúvida, e é sempre muito bom, gratificante poder debater esses assuntos ligados ao direito desportivo. Muito obrigado.